Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 11. Vamos manter a Bíblia aberta em Apocalipse. Nós vamos falar de alguns textos. Pode voltar no estudo, só deixar no estudo. Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos juntos. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Sentados, amados, o Senhor nos abençoe. A palavra dessa manhã para nós é: quem tem ouvidos, ouça. Vou falar um pouquinho do livro de Apocalipse. Há um grande teólogo, estudioso da Bíblia, que ele resume o livro de Apocalipse. Ele diz o seguinte, que Apocalipse é a vitória de Cristo e da igreja sobre o adversário e todos os seus seguidores. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos imaginar aqui todo o decorrer da palavra de Deus, desde a criação. O intento do adversário em todo momento em tirar o homem da eternidade, em afastar o homem de Deus. E há um livro da Bíblia que nos garante, que nos afirma de que toda a dor, toda a luta, ela vai ter um fim. Os irmãos podem imaginar isso? Muitos de nós podemos estar atravessando aí situações tão difíceis, servos valentes, batalhando causas impossíveis. E o Senhor, em um livro, nos deixa revelado que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai decretar para a igreja uma vitória eterna. E esse teólogo, ele resume isso. A vitória de Cristo da sua igreja. O livro de Apocalipse, ele foi escrito num momento, pelo apóstolo João, muito difícil da igreja. De uma perseguição muito grande. O Domiciano, ele se declara Deus e Senhor. Ele se coloca como Deus. E começa a perseguir a todo aquele que se contrapõe contra isso. E a igreja, ela tinha esse propósito. De anunciar a verdade, de declarar o evangelho, de mostrar ao homem a pessoa de Jesus. E nesse momento da história, João, ele foi colocado cativo, preso, porque ele representava a própria igreja do Senhor. Vamos começar a entender, irmãos, porque a gente pode observar que o livro de Apocalipse, ele nos traz alguns avisos. Ele declara para nós alguns avisos importantes. Como dissemos, é a vitória da igreja, mas também
ele fala algo àqueles que não atentam para o propósito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que ele diz? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meus irmãos, nós estamos falando de uma salvação. Nós estamos falando de uma vida eterna. Nós estamos falando de uma vida, muitas vezes, de luta, de batalhas, de circunstâncias difíceis, de choro, de lágrimas, de vitórias, de glorificação. A história da igreja, ela nos remete à nossa história como servos. Interessante que essa palavra, né? Quem tem ouvidos, ouça. Ela é repetida por 7 vezes na Bíblia. Em algumas, uma promessa vem antes, em outras, uma promessa vem depois. Mas há sempre um conselho, há sempre uma palavra do Senhor. Vamos ler um texto da palavra? Apocalipse capítulo 1, verso 1. O que diz? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Os irmãos entendam que os avisos que Deus deixou, o conselho, a direção, vieram para mostrar aos servos, mostrar à igreja. É como se o Senhor estivesse dizendo a cada um de nós: o teu choro não é em vão, as tuas lágrimas não são derramadas de uma forma que eu não as recolha. Você não está sozinho, eu estou no controle, tudo está diante de mim, tudo está escrito. Eu revelei a minha igreja, eu sou o princípio, o meio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o Senhor que revelou. Para quem? Para os servos, para nós. Meus amados, observem, aqui está a nossa maior vitória. Quando olhamos para o mundo que vivemos hoje e vemos as pessoas tão distantes desse entendimento, tão apáticas àquilo que a palavra nos revela, quando nós vemos pessoas tão incrédulas e até mesmo tão angustiadas e desesperadas com as circunstâncias, nós vemos a grande diferença que é em nós. O Senhor, Ele revelou algo maravilhoso a cada um de nós. O Senhor tem dado a nós um conhecimento, um entendimento, para que nós possamos confiar nele, para que possamos permanecer de pé. Alguns avisos que a palavra do Senhor, ela nos declara. Primeiro, vamos ler, vamos abrir Apocalipse capítulo 3:11. A gente pode dizer que há um primeiro aviso aos crentes fiéis, à igreja fiel. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse aviso é para a igreja fiel. A igreja que recebeu uma coroa, uma salvação, um entendimento, fomos resgatados,
fomos lavados e remidos no poder do sangue de Jesus, e o Senhor está falando comigo e com você. Guarda o que tem, meu irmão, minha irmã. O que você tem de maior, de melhor, é a tua salvação. Aquilo que o mundo não pode tirar de você, aquilo que a tua vida temporal não pode tirar de você, porque a salvação, ela é eterna. Guarda o que tens. A igreja tem esse entendimento. A igreja traz consigo esse entendimento de que no plano de Deus, Ele enviou o seu Filho, Ele morreu na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele vai voltar. Agora Ele continua a dizer, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguém vai tentar tomar a tua coroa. Nos dias de João, nos dias de Apocalipse, era um imperador que se intitulava Deus e Senhor. A igreja, ela tinha uma mensagem naqueles dias, e ela precisava perseverar naquela mensagem. A mensagem da igreja era Jesus Cristo, que foi morto na cruz, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo no nosso meio. Essa era a mensagem da igreja. E por essa mensagem, a igreja era perseguida. Muitas vezes ela é levada até a morte. E em muitos momentos tentavam tomar a coroa. O entendimento de salvação. E hoje, meus amados irmãos, a igreja também tem uma mensagem. A luta, ela está se intensificando. Observem muito bem os dias que estamos vivendo. A todo momento surge uma nova dificuldade. Uma guerra, uma enfermidade, uma peste, uma pandemia, uma preocupação, uma incerteza. E a igreja, ela perseverando com uma mensagem, olha, Cristo Jesus, aquele que foi morto, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. A igreja fiel precisa perseverar com essa mensagem. Precisa perseverar em anunciar a volta de Jesus. Mas aqueles que estão perseverando, os crentes fiéis, a perseguição ela pode aumentar. As lutas podem aumentar. Não sabemos o que nós podemos viver amanhã, qual a circunstância, qual a dificuldade que podemos vir a passar. Mas uma coisa, a palavra, ela nos garante de que tudo vai ter um fim. De que se formos fiéis, não receberemos o dano da segunda morte. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vão tentar tomar a tua coroa, igreja. Igreja fiel. Vão tentar tomar a tua coroa. Vão tentar tirar aquilo que o Senhor te deu de maior valor. Por isso, meu irmão e minha irmã, guarda o que tens. Esse aviso é para nós, igreja fiel. Mas há um aviso também que o Senhor deixa para a igreja infiel. Há um aviso. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Vamos ler. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Esse aviso está sendo dado aos crentes infiéis.
Aqueles que estão recebendo, estão ouvindo a palavra, mas não há arrependimento, não há mudança de vida. Entenda, irmãos, que a palavra nos afirma que haverá um grupo que vai ouvir do Senhor: não vos conheço. Estiveram sim ouvindo, recebendo a palavra, mas não guardaram, não se arrependeram, não houve transformação de vida, não houve mudança de comportamento. Meus amados irmãos, a grande preocupação do Senhor com a sua igreja é que, em meio às perseguições que ela vem sofrendo e pode sofrer, alguns desfaleçam, alguns percam a fé, alguns deixem a caminhada, alguns abandonem o Senhor, alguns deixem que a sua coroa seja roubada. Isso é para o fiel. E para o infiel, há uma palavra do Senhor: arrepende-te, ainda há tempo, ainda há como você mudar de vida, ainda há como haver na sua vida uma transformação. Você tem recebido, você tem ouvido, arrepende-te, porque se você não vigiar, olha, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei. Meu amado, meu irmão, nós sabemos que a volta do Senhor Jesus, ela se dará exatamente como diz esse texto, como um ladrão, num piscar de olhos. Mas para muitos de nós isso pode acontecer antes. O que nos espera no amanhã, nos próximos meses, o que nos espera? Diante de um mundo tão difícil, diante de tantas incertezas, se formos acometidos por uma enfermidade, se passarmos por uma situação difícil, se a nossa vida for tirada, em que circunstâncias estaremos? Somos o crente fiel ou somos o crente infiel? Estamos guardando o que temos ou estamos recebendo e ouvindo e não guardando, não se arrependendo? Meus amados irmãos, a palavra do Senhor para nós, ela é lâmpada. Diante de uma escuridão que toma conta desse mundo, uma escuridão de pecado, de incertezas, de dúvidas, de preocupações, a palavra, ela vai norteando a nossa vida, ela vai nos dando direção, e vamos, dessa forma, trilhando o nosso caminho. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Não há como dizer naquele grande e terrível dia que você não recebeu. Não há como dizer isso. Por isso é importante, irmãos, nos arrependermos, nos voltarmos para Deus. Eu acredito que a volta do Senhor, ela será mais terrível ainda para os crentes infiéis. Para o mundo, aqueles que estão fazendo a sua escolha, talvez não seja tão terrível como será para o crente infiel. Imagina aquele dia, o dia do julgamento,
os salvos indo para a eternidade, e você que um dia recebeu, que ouviu a palavra, que o Senhor insistiu com você, sendo lançado num fogo eterno, sendo levado para a dor e o sofrimento. Os avisos de Deus foram colocados para que haja arrependimento, para que haja mudança. Os avisos de Deus foram colocados para que possamos estar acompanhando, atento a tudo aquilo que temos vivido. E como igreja, possamos perseverar na palavra e anunciar a todo tempo: Jesus Cristo vai voltar. E os avisos de Deus, eles se dão também para aqueles que estão sem definição. Há 3 grupos realmente. Aquele que já se definiu e é fiel. Aquele que diz que se definiu, mas que é infiel. E aquele que está sem definição, ainda não se voltou para o propósito de Deus na sua vida. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É isso mesmo, meus irmãos. O Senhor está batendo a porta. O Senhor está insistindo com muitos. O Senhor está dizendo a muitos: olha, eu estou à porta e bato. Olha, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, se você deixar que eu entre, eu vou cear contigo e você comigo. Meus amados, glória a Deus por isso, né? O Senhor não desiste de nós. Nessa manhã o Senhor quer dizer isso a você especial. O Senhor não desiste de você, não desiste da sua família. O Senhor vai continuar insistindo. Ele vai bater a porta, Ele quer entrar, Ele quer fazer mudança, Ele quer cear. É um momento de vitória que Ele quer trazer a mim e a você. É importante entender isso. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ainda não se definiu pelo Senhor. Aquele que tem vindo à casa do Senhor, mas que ainda não se definiu. O Senhor quer morar no teu coração. O Senhor quer fazer uma morada eterna na sua vida. Glórias a Deus por isso.